Tá aparecendo. Dessa vez agora estão ouvindo bem, não? Tá, estamos ouvindo bem, tá aparecendo aí, professor, pode continuar. Tá, então por gentileza vocês desligam o microfone. Então a gente tinha parado aqui, ó. A gente tem, né, a gente vai ver como é que se comportam o cloreto de sódio e a água quando, né, adicionados um ao outro, em função da temperatura e em função da composição química. Esse eixo da composição química é um eixo que mostra, se eu for falar do cloreto de sódio como soluto e da água como solvente, a quantidade de soluto e a quantidade de solvente. Lembrando que esse nosso percentual sempre tem que dar 100%. Então, à medida que eu vou colocando cloreto de sódio, o meu percentual de água vai diminuindo, tá? Então, a gente viu aqui que tinha um ponto bastante interessante, que era um ponto onde há um encontro dessa curva com essa reta e essa outra reta aqui de baixo. Esse ponto aqui, depois a gente vai ver que ele se chama de ponto eutético e vai entender por que ele é ponto eutético. Então, a gente vai partir desse ponto primeiro. Vamos pegar aqui uma composição que tenha 23,3% de cloreto de sódio e vamos misturá-la a uma temperatura de 20 graus Celsius. Temperatura do ar-condicionado que vocês estão dentro aí do quarto de vocês assistindo a aula. Então, nessas circunstâncias, o meu diagrama está dizendo o seguinte, que caindo nesse campo aqui de cima, certamente eu vou ter apenas solução líquida. Então, se eu pegar um copo com água e colocar 23,3% de cloreto de sódio, de sal de cozinha, em uma temperatura de 20 graus Celsius, eu teria apenas solução líquida. Agora eu vou pegar e vou diminuindo a temperatura. É bom até que vocês saiam do quarto, que vai ficar bastante frio, né? Então vou diminuindo, vou diminuindo, vou diminuindo, vou diminuindo, ó. Já estou abaixo de 0 graus Celsius, mas para essa composição química eu continuo ainda no estado líquido, ó. Vou diminuindo, vou diminuindo, vou diminuindo, até que eu chego nesse ponto imediatamente superior e passo aqui para baixo. Nesse ponto imediatamente superior, eu ainda tinha solução líquida. Aqui embaixo, eu disse para vocês que tudo estava no estado sólido. Então, essa solução que estava no estado líquido, ela se transforma numa solução agora no estado sólido. Continua sendo solução. A gente identifica apenas uma única fase. O que mudou foi o estado físico, que primeiro ela estava no estado líquido e depois ela passou para o estado sólido. Até esse ponto, relembraram, entenderam? Quem não estava aí, tá ok? Tá ok. Por mim, Beleza. tudo bem aqui. Tá, então vamos para o outro. Aí a gente falou de um outro ponto. A gente viu o comportamento nesse ponto aqui, que é 23,3%, que eu disse para vocês que tinha o nome de ponto eutético. Ponto eutético é o ponto onde há a passagem direta do estado líquido para o estado sólido, sem cruzar as faixas de solidificação. Então, quando ele passa aqui exatamente no encontro dessas linhas, ele não cruza essa faixa da direita nem essa faixa da esquerda. Então, agora a gente precisa avaliar o que acontece antes desses 23,3 e o que acontece depois desses 23,3. Então, vamos primeiro antes. Vamos pegar aqui agora um novo ponto, no qual eu tenho 5% de cloreto de sódio, 95% de água, dentro do nosso quarto aí com ar-condicionado a 20 graus Celsius, meu ponto 2. Esse ponto 2 está nesse campo superior aqui, ó. Então, o diagrama garante para mim que se eu colocar 5% de sal de cozinha num copo com água, a temperatura de 20 graus Celsius, eu terei solução líquida. Eu identifico apenas uma única fase. À medida que eu vou resfriando, vou resfriando, vou resfriando, vou resfriando, vou resfriando, vou resfriando. Ó, notem que eu já estou abaixo de 0 grau e continua no estado líquido. Só para dar uma relembrada que a gente falou na semana passada, ó. Ah, Wagner, mas não tem água aí, por que estou abaixo de 0 grau e não virou sólido ainda? Por que aqui eu estou tão abaixo de 0 grau e não virou sólido ainda? É porque, na verdade, a gente está analisando a água com sal. A temperatura de fusão ou de solidificação da água pura é que é 0 grau, não da água com sal. Da água com sal depende da composição química, né? Então, vou resfriando, vou resfriando, vou resfriando. Quando eu cruzo essa curva aqui, ó, começa a aparecer de diferente o gelo. A solução continua, então solução líquida, continuo tendo solução líquida. Mas começa a aparecer aqui o gelo. Aí a gente falou daquele papo de concentração, né? Concentração está relacionada à quantidade de soluto e à quantidade de solvente.
Falamos do copo porque a gente vai preparar o achocolatado. Se a gente pega 2 copos com 200 ml de leite e num dos copos a gente coloca 2 colheres de achocolatado, a gente vai ter uma determinada concentração. Se a gente coloca 3 colheres, da nossa prática, né, da nossa vivência, a gente sabe que ele vai ficar assim, vamos botar entre aspas, né, mais forte, vai ficar mais concentrado, vai ficar com mais sabor. Então, a gente sabe que se a gente colocar mais soluto, né, no caso, mais cloreto de sódio, aumenta a concentração. Mas também a gente pode fazer o contrário. A gente pode pegar essas 2 colheres de achocolatado e colocar num copo que tem apenas 100 ml de leite e num outro copo que tem 200 ml de leite. Eu não mexi agora na quantidade de soluto, mexi na quantidade de solvente. É claro também que da nossa prática a gente sabe que o copo com 100 ml vai estar com um paladar mais acentuado de achocolatado, está mais concentrado. Então a gente tem 2 maneiras de aumentar a concentração: ou coloca mais soluto ou tira um pouco do solvente. Disse isso por quê? Porque a gente precisa agora para entender o que acontece aqui nessa faixa de solidificação. Então, nessa faixa de solidificação, o que começa a aparecer diferente é o gelo. E aí a minha pergunta para vocês, que vocês ficaram confusos, eu faço novamente e aí a gente vai esclarecer com calma novamente, porque a gente precisa quebrar esse paradigma de acreditar que a resposta certa é o que a gente pensa de imediato. Se eu quero formar gelo abaixo de 0 grau, o que eu preciso tirar da solução? E aí, de imediato, teve uma galera que disse que você precisa tirar sal. Mas pensa bem, se eu tenho solução líquida, que é composta de água mais sal, se eu tiro sal, eu continuo tendo solução, com uma concentração menor. Eu teria solução e mais sal. O gelo não apareceu. Só apareceria gelo se eu tirasse todo o sal dessa solução. Mas se eu tirasse todo o sal dessa solução, esse campo aqui ficaria escrito o quê? Sal mais gelo. E não é isso que está escrito. Está escrito solução mais gelo. Então pensem no seguinte: o que é que se solidifica abaixo de 0 graus Celsius? É a água pura. Então, quando eu pego dessa solução e vou retirando. Gente, esse papo de retirar é assim, para a gente tentar entender. Eu não estou, na verdade, retirando, mas o que está sendo aproveitado para formar o gelo, o que é? É a água pura. Então, se você pega dessa solução e começa a tirar água, e aí a água pura está abaixo de 0 graus Celsius, ela se transforma imediatamente em gelo. Quanto mais água você tira, mais gelo você forma. E quanto mais água você tira, maior vai ficando a concentração de sal na solução. E esse diagrama mostra isso para a gente. Ó. Quanto mais eu vou descendo, mais gelo eu estou formando. E mais eu estou aumentando a concentração de sal na solução. Porque a leitura da concentração se faz assim. Ó. Quando eu desço para esse ponto, a concentração de sal na solução, eu vou descobrir caminhando para o campo que eu tenho a solução. Se eu andar para cá, eu não tenho solução. Se eu andar para cá, ó, horizontalmente, nessa temperatura, imaginem menos 5 graus Celsius, eu vou encontrar a linha que separa essa faixa de solidificação da solução líquida. Quando eu encontro essa linha, eu desço e vou fazer a leitura. Está mais ou menos no meio, então deve ter em torno de 12,5%. Então, agora, nesse ponto, eu tenho gelo, o gelo não tem sal algum, é água pura, e por conta disso, a concentração de sal na solução aumentou. Aumentou para quanto? 12,5%. E quanto mais eu desço, se eu descer para esse ponto aqui, vamos imaginar aí menos 12 graus, ó, eu formei mais gelo ainda, porque eu tirei mais água, e a concentração de sal na solução, ó, aumentou para aproximadamente 19%. Então, quanto mais gelo eu formo, mais água eu estou tirando. Se eu estou tirando mais água, eu estou fazendo com que a solução fique mais concentrada. Continuo descendo. E nesse ponto imediatamente superior, a concentração de sal na solução aumentou para 23,3%. Aí, finalmente, tendo caminhado e tentando entender esses passos, a gente vai ultrapassar essa linha. Quando ultrapassar essa linha, o que vai acontecer com o gelo? Aí o aluno, às vezes, está distraído e fala, se solidifica. Gente, mas o gelo já está no estado sólido. Então, se aqui embaixo eu disse para vocês que tudo é estado sólido, então com esse gelo vai acontecer simplesmente nada. Ele continua gelo. Mas, além do gelo, eu tinha solução no estado líquido, que agora ela tem 23,3% de concentração. E a gente já sabe que a solução líquida com 23,3% de concentração
Quando cruza essa linha, se transforma em solução sólida. Então, aqui, além do gelo, vai me aparecer mais alguma outra coisa. O que, que é? É a solução que estava no estado líquido, que agora virou estado sólido. Nesse caso aqui, ó, eu não tenho solução, eu tenho mistura. Eu vou identificar algumas fases, né, algumas nuances que vão estar meio transparentes, que representam o gelo, e outras que vão estar meio esbranquiçadas, que representam a solução sólida. Até aí, gente, como é que tá? Vamos lá, levante as dúvidas para a gente prosseguir ou não. Acho que tá tudo certo. Gente, vocês demoram tanto para responder que eu já estava desesperado achando que tinha caído de novo. E aí, mais alguém para falar? Tá ok? Tranquilo, tá tranquilo. Beleza, então olha só. Relembramos para quem estava com a gente aqui na semana passada e explicamos, né, novamente, ou explicamos pela primeira vez para quem não estava. Não lembro, na verdade, quem estava e quem não estava, né? Porque agora já não sei mais quem já entrou depois que eu vim para cá. Então, tendo analisado agora esse campo aqui, nos falta saber como é que se comportam a água com o cloreto de sódio se tiver mais de 23,3%. Então, eu vou pegar aqui um outro ponto com aproximadamente 27%, também lá no ar-condicionado, na temperatura de 20 graus Celsius, meu ponto 3. Novamente, a leitura do diagrama me diz que esse ponto, estando aqui nesse campo de cima, ele é representado por solução líquida. Então, aqui, com 27% de cloreto de sódio na água, aí eu teria 73% de água, né? Eu tenho somente solução líquida. Aí começo a resfriar, vou resfriando, vou resfriando, vou resfriando, vou resfriando. Notem, ó, que aqui agora eu estou acima de 0 grau, tá? E eu já vou começar a aparecer com sólido, mesmo estando acima de 0 grau. Quando eu ultrapasso essa linha, além da solução que está no estado líquido, começa a aparecer sal. Então, aqui eu já começo a ter um sólido representado pelo sal e continuo tendo solução no estado líquido. Aí, novamente, a cabeça dá uma embaralhada, porque eu pergunto para vocês, o que é que eu preciso tirar da solução para formar o sal? A resposta de imediata é água. Vocês vão me dizer água. Mas olha só, parem e vamos pensar novamente igual a gente pensou lá no outro campo. Por que não é água? Porque se eu tirar água, eu vou, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, ainda acima de 0 grau, eu vou ter a água no estado líquido. E não é isso que o diagrama está me dizendo que tem. Se eu tirar a água e tiver abaixo de 0 grau, eu vou ter gelo. Não é isso que o diagrama está dizendo para mim que tem. Não está escrito nem água nem gelo aqui. Está escrito sal mais solução. Então, na verdade, se eu quero formar sal, o que eu vou fazer? Eu vou tirar sal. O sal já está prontinho ali. Quando eu tiro o sal da solução, eu tenho sal no estado sólido e continuo tendo solução. Quanto mais sal eu retirar da solução, menor vai ficando a concentração de sal na solução. Então, quanto mais eu for descendo aqui, ó, mais sal eu estou tirando, e aí estou tendo sal separado, e a solução está tendo uma concentração com menor quantidade de sal. Assim como a gente fez para fazer a leitura, a gente vai fazer do lado de cá também a leitura. Eu vou caminhar em cada um desses pontos em direção à solução líquida. Quando eu encontrar a separação entre esse campo e esse campo da direita, eu desço e vou fazer a leitura da concentração. Então, num ponto aqui que esteja aí mais ou menos a menos 7 graus Celsius, né? Em torno de menos 7 graus Celsius, menos 8, eu já produzi um pouco de sal, então a concentração de sal na solução caiu. Eu tinha 27, né? Agora eu devo estar em torno aí de menos de 26, 25,8, não sei, alguma coisa desse tipo. Se eu continuar baixando aqui, eu estou produzindo mais sal. A concentração de sal na solução vai diminuir mais ainda. Ó. Aqui já baixou, ó, eu tenho um pouco menos de 25, talvez um 24,9. E vai abaixando tanto até nesse ponto imediatamente superior que ela cai para 23,3%. Então, quando eu vou descendo aqui, quando eu ultrapassar essa linha, o que acontece com o sal? Não pode se esquecer de que o sal já está no estado sólido, então acontece com ele nada, assim como foi com o gelo. Ele continua sendo sal. Mas eu ainda tenho solução
que está no estado líquido, mas que agora tem 23,3% de cloreto de sódio. Essa solução vai se transformar em solução sólida, como aconteceu aqui em 23 e como aconteceu aqui. Aqui, novamente, eu não tenho solução, aqui eu tenho mistura. Eu vou olhar umas nuances que estarão brancas, que representam sal, e vou olhar umas nuances que estarão esbranquiçadas, que representam a solução sólida. E aí, gente? A gente tem, ô Wagner, a gente sempre tem que levar em consideração, então, o sentido da linha da solução, do líquido. Como No assim? caso ali do gelo mais solução. Aí eu vou em direção à linha que tá, a linha que tá dividindo a parte líquida da parte das outras partes, né? Aí gelo mais solução. Para eu saber a quantidade que eu tenho que tirar, eu tenho que encaminhar em direção a ela, e aí eu vou saber que está diminuindo a quantidade de água e aumentando a quantidade do componente lá, do NaCl. E ali Isso. a mesma coisa, no sal mais solução. Para eu ter mais sal, eu tenho que caminhar para o líquido, e aí, obviamente, ele vai na tabelinha ali embaixo e diminui a quantidade. Deixa eu aproveitar, porque aí eu vou acrescentar uma coisa aqui na explicação que talvez clareie mais para vocês. Qual o percentual de sal no gelo? Alguém arrisca e me diz? 0? 0%. O gelo é água pura, então 0%. Qual o percentual de sal no sal? 100%. Sal é puro sal, então 100%. Então, olhem só. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Ó. Quando a gente faz a leitura, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, eu caminho em direção a cada um desses daqui, ó, para poder fazer a leitura da composição. Então, eu disse para vocês que eu andava para cá em direção à solução para fazer a leitura. Ó. Então, aqui aumentou para em torno de 19%. Se eu andar para cá, ó, eu vou encontrar essa linha e vou fazer a leitura do gelo. Ó. Olha a quantidade de sal no gelo. 0%. A mesma coisa acontece do outro lado. Ó. Se eu estiver aqui, ó, eu vou andar para cá em direção à solução para fazer a leitura da composição na solução. Ó. Ela caiu para mais ou menos 24,9. E se eu andar para cá, ó, eu vou encontrar a composição de sal no sal. Ó. Eu vou bater onde? Lá no 100%, porque eu vou até o final do diagrama. Não tem mais nada para cá. Então, esse diagrama se repete até lá no final, até os 100%. Não sei se dessa forma clareia mais, se era mais ou menos isso que você estava perguntando, Ana Paula. Foi a Bruna, tá bom. Bruna, desculpa, é porque a Ana Paula pergunta mais. Foi isso, Bruna? Foi, entendi. Clareou? Se alguém estava com essa dúvida também, clareou? Sim, tudo bem. Deixa eu falar para vocês, na nossa disciplina aqui a gente também pode falar de coisas eu gosto de coisas do dia a dia, né? Então aqui nesse diagrama está representado o iceberg. Onde é que a gente faz a leitura do iceberg aqui? Em qual campo que ele está? Quem se arrisca a dizer? Ninguém? Estão me ouvindo ainda? Sim. Então vamos lá, já que ninguém se arriscou a dizer, tá aqui, ó. O iceberg, ele tá nesse campo aqui, ó. Ele tem em torno de 1,5%, tá? É uma composição que tem em torno, a água do mar ela tem em torno de 1,5%. Então a água do mar tendo 1,5%, lá onde faz frio, vamos botar aí, né? Essa mesma temperatura, em torno de menos 5 graus Celsius, vai ser representado no diagrama pelo quê? Gelo mais solução. Então, quem é o gelo? É o iceberg. Quem é a solução? É a água do mar. E aí, quando você for para lá onde tem iceberg, obviamente que a concentração de sal na solução vai ser maior. A água do mar, onde tiver iceberg, ela certamente é bem mais salgada do que onde não tem. Por quê? Porque você está tirando a água do mar para poder formar o gelo, para poder formar o iceberg. Então, esse aqui poderia ser um ponto
que está representando para a gente o iceberg mais a água do mar. O iceberg é o gelo, a água do mar é a solução. Vou deixar aí para a galera que quiser fazer a anotação, tá? Ir copiando e aí na hora que puder passar, vocês me falam, ok? Deixa eu só tirar aqui a gravação para não ficar longa. E aí retorno para cá.